Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um vídeo do quadro Opinião Otaku aqui hoje. E bem, galera, hoje eu vou estar dando minha opinião sobre um assunto bem delicado, né? Bem delicado. Qual franquia eu considero melhor, Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super? Então saiba mais um pouquinho sobre a minha opinião, né? Minha análise técnica, meu ponto de vista aí técnico a respeito dessas duas franquias depois da abertura. Bom, galera, antes de começar o vídeo, né, eu queria dizer pra vocês que o meu amor pelas duas franquias é o mesmo, ou seja, o mesmo amor que eu tenho por Dragon Ball GT eu tenho por Dragon Ball Super. Só que tem uma pequena diferença, né, que é a nostalgia. O Dragon Ball GT ele me traz um pouquinho mais de nostalgia. Porém, esse vídeo vai ser unicamente análise técnica, ou seja, eu vou desconsiderar o meu amor aqui pelas duas franquias e vou dar minha análise técnica pra vocês saberem, entenderem um pouquinho qual franquia é a melhor, né, dentro da análise técnica. Então, basicamente é isso. Assistam o vídeo até o fim para vocês saberem qual o veredito, tá? E outra coisa que eu queria dizer é que Dragon Ball GT ele não faz parte da história, ou seja, ele não é canon, ele é como se fosse em outro universo, mas ele é um anime oficial, tá, galera? Já foi pra televisão, já passou em vários países, eu já expliquei isso. Eu sei que em todos os vídeos que eu falo de Dragon Ball GT eu falo isso, mas eu tenho que alertar a galera que tem muita gente que não sabe ainda. E tipo, Dragon Ball GT é oficial, cara. Ele passou na televisão, tudo que vai pra televisão é oficial. Não tem como uma coisa que se tornou oficial deixar de ser oficial. Então, basicamente, ele só não é canon, ele não faz parte da história, tá? O GT ele é totalmente excluído da história. Então, mais uma vez, ele foi produzido pela Toei, não por fãs, tá? Porque nada que é produzido por fãs vai pra televisão, ele foi licenciado, foi autorizado e é oficial. Tanto é que tem as transformações do GT em jogos aí, né? Tem a Pan, o Goku Super Saiyajin 4 e tudo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, né? Eu vou estar analisando aqui 5 pontos diferentes de ambas franquias, que são elas: personagens, animação, história, criatividade e furos de roteiro. Então, galera, dentro desses 5 pontos eu vou estar analisando. Aí você pode me perguntar assim: ah, Lucas, por que você não vai analisar transformação, por exemplo, né? Que tem várias transformações, Dragon Ball basicamente sem transformação não é Dragon Ball, tem que ter uma transformação. Eu sei que a transformação é um ponto fundamental de Dragon Ball, porém ela vai muito de opinião, cara. A transformação ela vai depender do design, do seu gosto por ela, da mecânica dela, como ela funciona pra você poder gostar dela ou não. Então é uma coisa muito de opinião, entendeu? Basicamente não é uma coisa que eu posso me manter neutro aqui. Então eu não vou falar de transformação por causa disso, porque basicamente é opinião, entendeu? O conceito da transformação é opinião. Então, basicamente, eu vou falar dos conceitos gerais aqui que podem ser analisados no ponto de vista técnico, né? Então, começando aqui por personagens. Vamos lá, Dragon Ball GT ele traz pra gente o quê? O Goten adulto, o Trunks adulto de uma perspectiva, não sei falar essa palavra, diferente, né? Então, basicamente, a gente tem dois personagens que na era clássica eles gostavam de lutar, gostavam de treinar. Só que no GT eles se tornam meio lentos, né, em relação ao resto dos personagens. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, apesar de eu gostar muito do Trunks. E o Trunks tem um foco bacana na série, né? No Dragon Ball GT. Isso me incomodou bastante, principalmente pelo Goten, cara. O Goten, basicamente, ele deixou de ser... Parece que ele perdeu o Sangue Saiyajin dele no Dragon Ball GT. Ele ficou muito humanizado mesmo. Outras coisas, como o Gohan também, né? O Vegeta no começo da série, com aquele design lá com bigodinho. São coisas que me incomodaram realmente. Tem designs que eu gosto, eu particularmente gosto do design da Pan, por mais que muitas pessoas achem a Pan irritante e tudo. Eu gosto do design da Pan, eu gosto do design do Super Saiyajin 4, eu já falei que é a minha transformação predileta. Porém, cara, se a gente for comparar os personagens do GT, os personagens novos, a mudança dos personagens do GT pra Dragon Ball Super, o GT vai ficar um bocado pra trás, porque Dragon Ball Super a gente tem vários Kaioshins de vários universos. A gente tem esse sistema de Kaioshins melhor explicado, né? Que agora a gente tem também os deuses da destruição e os anjos. A gente entende como funciona todo o universo de Dragon Ball. E não só o universo 7 como todos os outros, né? A gente tem o Zeno-Sama, que basicamente é o senhor da criação de Dragon Ball. Então, o Dragon Ball Super ele traz pra gente muita explicação de muita coisa
com a integração de novos personagens. A gente tem inclusive um Kaioshin maligno, que foi o Zamasu, que o design dele eu acho muito incrível. A gente tem uma versão maligna do Goku, que é o Goku Black. E, cara, é fenomenal, é fenomenal. Então, na minha opinião, personagens, Dragon Ball Super leva prioridade no GT, tá? Design de personagem, conceito de personagem, né? A gente tem o Rito, a gente tem Magueta, tem muitos personagens com movimentação diferente, com ataques diferentes, com golpes diferentes, com um backstory bem mais interessante do que teriam personagens no GT. Então, em personagem, basicamente, 1 ponto para Dragon Ball Super. 1-0 para Dragon Ball Super. Vamos lá então agora para animação. A animação também cai muito no conceito de opinião. Por quê? Por um único motivo. Porque tem gente que prefere coisa velha a coisa nova. E tem gente que prefere coisa nova a coisa velha. Então, basicamente, a animação antiga ela tem aquela essência dela. Tem gente que prefere a animação antiga à nova. Tem gente que prefere a nova à antiga. Então aí já entra um pouquinho opinião, né? Eu prefiro jogar um Contra, né, de Nintendinho 8 bits do que Counter Strike. Então, basicamente, se fosse meramente por opinião, eu escolheria Dragon Ball GT aqui. Mas a gente vai ter que analisar, como eu falei, do ponto de vista técnico. Então, qual é a base que eu vou utilizar para isso? Os filmes de Dragon Ball. Todos os filmes de Dragon Ball têm uma qualidade de animação excelente, fenomenal, cara. Pra época de Dragon Ball GT, que foi em 96 ou 97, se eu não me engano, por aí, o Dragon Ball GT ele realmente tinha uma qualidade de animação muito alta, quase padrão de filme, cara. Eu acho tão incrível isso, porque tipo, nem o Dragon Ball Z, né, ele tinha uma animação tão bem estruturada como foi feita no Dragon Ball GT. Apesar do Dragon Ball GT ele não ter tido a participação do Akira, só em algumas partezinhas, né, design e tudo, mas ele não teve a participação do Akira no geral. E parece que a Toei se dedicou mais pra animação do anime em si, né? Então a animação do GT pra época era realmente boa. A animação de Dragon Ball Super, muitas vezes ela se compara com filmes também da atualidade. Eu acho que principalmente quando aparece o perfil, né? Aparece o personagem bem de perto, assim. Quando eles dão um foco no personagem se transformando. A qualidade de animação em Dragon Ball Super também é igual de filme. Eu também considero muito boa. Porém, Dragon Ball Super tem alguns detalhes pequenos assim na animação que me incomodam. Que é quando o personagem está em distância, ou foco, ou lutando lá atrás. Parece que tem uma perda de sombra, parece que tem uma perda nos detalhes dos personagens. Então isso me incomoda um pouquinho na animação de Dragon Ball Super. Não que ela não seja boa, já falei que alguns pontos da animação de Dragon Ball Super também se assemelham aos filmes de Dragon Ball, né? E basicamente é isso, cara. O Dragon Ball GT ele tem menos erro de animação do que o Dragon Ball Super. Então, 1 ponto para Dragon Ball GT aqui, mas justamente por causa disso, né? Eu tô usando parâmetros de comparar com filme aqui. História, né? Vamos falar um pouquinho da história de ambas as séries e qual história é melhor. Vamos lá, Dragon Ball GT ele começa sem pé nem cabeça, porque aparecem umas Dragon Balls negras do nada que estavam guardadas lá no negócio do Kami-sama, e daí elas se espalham pelo universo e eles têm que ir de nave procurar elas, senão a Terra vai ser destruída. Motivos, razões, causas, circunstâncias. Tipo, do nada, cara. Como assim? Aparece um monte de Dragon Ball negra e se eles não reunirem elas em um ano, o universo vai explodir. O universo não a Terra. E tipo, cara, é muito sem sentido. Não tem como eu analisar isso de um ponto de vista técnico, porque realmente é muito sem sentido. É como eu falei aqui, o meu amor pro Dragon Ball GT é insano, mas a gente tem que analisar o anime de um ponto de vista técnico aqui. E eu tô falando mais pura verdade, cara, infelizmente. Apesar de eu gostar muito de Dragon Ball GT, a história, principalmente no começo, é meio sem pé nem cabeça. Outra coisa muito interessante é que os dragões negros, né, os dragões malignos, eles surgem do pedido de algum pedido em algum tempo feito nas Dragon Balls normais. A minha curiosidade é como esses dragões negros surgiram nessas esferas novas, sendo que eles usavam as esferas antigas para fazer os pedidos, né? Então tem muita coisa assim que colide na história de Dragon Ball GT, né? E acaba me deixando preocupado. É claro que tem muita coisa boa, como por exemplo a saga do Baby, contando basicamente a treta lá dos Sufurudins com Saiyajins. Eu achei isso muito fenomenal. É um emprego da história bem bacana, né? Uma colocação de história bem bacana pra contar também o que aconteceu antes nos Super Saiyajins com esses Sufurudins lá, a treta deles. E também eu acho interessante o conceito da transformação do Super Saiyajin 4, né? Porque ela envolve um lance meio primal, assim, meio retrô, né?
do Saiyajin voltar para sua forma mais primitiva, mais natural e dessa forma ele poder evoluir. Então o Dragon Ball GT também tem muita coisa boa na história, porém boa parte disso foi executada de forma pobre. Já em Dragon Ball Super a gente tem uma história muito bem estruturada. Parece que basicamente eles viram tudo de erro que teve no GT e eles tentaram consertar, né? A gente teve primeiro, obviamente, a saga dos filmes, né? Eu achei isso um pouco de enrolação, assim, a gente colocar primeiro... Ah, não, vamos estender aí o filme da Batalha dos Deuses por 12 episódios. Vamos estender a Batalha de Freeza por mais 12 episódios. Então isso, na minha opinião, foi um pouquinho chato no começo, né? Mas a história é muito boa, muito bem estruturada. Ela flui de forma simples, né? Ao menos até a saga dos Zamasu, que depois começa a ficar meio complexo com esse negócio de viagem no tempo. Mas assim, ela flui muito bem e aparentemente ela não tem erro de roteiro em relação ao Dragon Ball Z. Você pode falar assim, ah, mas o Pilaf, a Gangue Pilaf nunca mais apareceu. Já saiu um mangá explicando que a Gangue Pilaf voltou a ser criança lá na época do Z, entendeu? Lá na época dos androides. Tem alguns mangás que eles explicam alguns detalhezinhos assim que as pessoas podem ter deixado passar, né? Então, assim, a história de Dragon Ball Super é realmente fenomenal. E eles se dão o trabalho de explicar o que pode cair em erro de roteiro, né? Tipo, não, isso daqui não é um erro de roteiro, já a gente vai explicar por quê. Então, o Dragon Ball Super, na minha opinião, ele tem uma história muito boa e muito bem estruturada. Então, mais um ponto para Dragon Ball Super. 2-1 para Dragon Ball Super agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade, né, galera? Criatividade. Vamos lá, não é que Dragon Ball Super não tenha criatividade, certo? Mas, tipo, vamos supor, ter vários deuses da destruição, vários Kaioshins e vários anjos, basicamente você repete boa parte do design só alterando uma coisinha ou outra, porque a roupa deles é bem parecida, a estruturação deles é bem parecida, apesar dos deuses da destruição particularmente, né, eu acho eles bem diferentes um do outro. Porém, os Kaioshins e anjos eu acho eles bem semelhantes, mesmo mudando o tamanho, a altura, a aparência do rosto. Eu não sei, talvez a roupa e o cabelo eu acho que fica bem parecido, né? As transformações, como eu já falei aqui, elas não podem ser levadas em critério, né? Porque isso vai muito de opinião. Porém, o Super Saiyajin Blue ele altera só um pouquinho a aparência do Super Saiyajin clássico, só a cor, basicamente. É uma transformação simples, muita gente gosta, né? Como eu já falei aqui. O Super Saiyajin Rose também, que basicamente é a versão maligna do Super Saiyajin Blue aí que o Black usa, né? Então, na minha opinião, o Dragon Ball Super ele tem uma história muito boa, mas a criatividade dele ele não é tão fluida quanto o Dragon Ball GT. Parece que Dragon Ball GT eles falam, não, vamos se arriscar mais, vamos inventar mais. E Dragon Ball GT teve muita coisa assim diferente, né? A gente teve o sistema de dragões aí, teve vários Shenlongs malignos. Você pode falar assim, todos eles são Shenlongs também. Isso não é criatividade. Tá, mas o design deles é bem diferente, o conceito deles é diferente. Não que em Dragon Ball Super não tenha isso, como eu falei, os deuses da destruição eu particularmente acho bem diferentes um do outro. Mas eu acho que o Dragon Ball GT ele tem um ponto a mais nisso, né? Em criatividade, eu acho que ele teve bastante criatividade, só que ela não foi bem executada, o que resulta na pobre história de Dragon Ball GT. Então em criatividade eu daria mais um ponto para Dragon Ball GT, então um empate técnico aí. E agora a gente vai partir para os furos de roteiro aqui, né, para poder finalizar o vídeo com desempate total aí, para vocês terem noção de qual franquia é melhor de um ponto de vista técnico. Vamos lá, furos de roteiro. Dragon Ball Super, particularmente, como eu falei, ele deixa pouquíssimos furos de roteiro. Se você for analisar toda a história dele, eu acho que só deve ter uns 2 furos de roteiro justamente na saga Black por causa de viagem no tempo. Tá, mas só isso. Não tem nada que entre em contradição com Dragon Ball Z, com Dragon Ball clássico. Não tem absolutamente nada que entre em contradição. Só isso mesmo, como eu tô falando, que foi um furo de roteiro aí na saga dos Zamasu por causa de excesso de viagem no tempo. Quando a franquia mexe com viagem no tempo, ela tem que tomar muito cuidado, porque pode acabar ficando com furo de roteiro. E assim, é um troço que ficou muito complicado de entender, a saga dos Zamasu. No mangá tá até mais fácil um pouquinho, mas esse lance de ir e voltar, criar timeline nova quando vai pro passado, isso realmente complicou e acabou gerando uns furinhos de roteiros pequenos aí. Porém, como eu falei, cara, tem pouquíssimos furos de roteiro e entra em pouquíssima contradição aí com Dragon Ball clássico. Ou Dragon Ball Z, né? Dragon Ball GT ele já deixa muita raça de furo de roteiro, galera, infelizmente. Já começa pelas esferas do dragão, né? Que como eu falei,
os dragões malignos eles surgiram de determinado pedido, só que as esferas do dragão são diferentes. Então como eles podem ter surgido do pedido das esferas do dragão Dragon Ball Z, sendo que são esferas do dragão nova? Então é uma coisa que já entra em furo de roteiro, né? O fato do Kami-sama antigo que criou essas esferas com estrelas negras, né? Eles falam que foi um Kami-sama antigo que criou essas esferas. Se ele morreu, como é que as esferas não viraram pedra? Então tem muita raça de contradição, tem muita raça de furo em Dragon Ball GT, infelizmente. Então é isso, galera. Basicamente você vai ver que Dragon Ball GT tem muito furo de roteiro. Tem muito lance de como eu falei aqui na história, né? De acontecer uma coisa do nada, tipo... As coisas acontecem do nada, tipo... O cara tá lá parado, aí do nada o universo vai ser destruído. Não tem backstory, não tem nada, entendeu? Então, basicamente é isso. O GT deixa esse furo de roteiro, ele deixa esses acontecimentos assim do nada, meio no ar, assim. Então o Dragon Ball Super leva o último ponto. 3-2 aqui para Dragon Ball Super. Então, basicamente, do ponto de vista técnico, da análise técnica, o Dragon Ball Super seria melhor que o GT, né? Seria mais recomendado para você assistir Dragon Ball Super do que o GT. Como eu falei aqui, galera, isso é uma análise que eu fiz, né? Eu tô analisando tudo do ponto de vista técnico. Como eu falei, eu gosto até um pouquinho mais do GT, porque o GT me dá nostalgia, né? Eu tenho amor pelas duas franquias, o amor é igual, só que o GT me traz a nostalgia. E da análise do ponto de vista técnico aqui, como eu falei, eu mencionei tudo, o Dragon Ball Super é melhor sim do que o GT e deixa menos erros do que o GT. Então, basicamente é isso, era isso que eu queria estar trazendo pra vocês, né? Que muita gente acha que o anime tem que ter rage, tem que ter ódio. Eu vejo hater de Dragon Ball todos os dias, em todos os canais de Dragon Ball possível. Todo mundo que fala de Dragon Ball acaba tendo rage uma hora ou outra, infelizmente. É triste ver a franquia fazendo isso. Como eu falei, você pode amar Dragon Ball GT de boas, cara. Você pode amar Dragon Ball Super de boas. Você pode gostar das duas franquias. Igual eu falei aqui, do ponto de vista técnico, né, considerando aqui, Dragon Ball Super é melhor que o GT. Ele é mais bem trabalhado que o GT. Porém, eu gosto mais do GT por causa da nostalgia. Então, a minha opinião, ela não importa pra qual anime que é melhor. Porque o Super é melhor, de fato. A gente tem que admitir isso. Dragon Ball Super é melhor do que o GT. Então, basicamente é isso, cara. Eu amo as duas franquias. Eu odeio ver gente brigando por causa disso. Dê a sua opinião com educação, tá? Opinião é opinião, cara. Você basicamente... O mundo não gira em torno da sua opinião. Então, um ponto de vista técnico aqui pra vocês analisarem aí melhor tudo que eu falei a respeito das duas franquias. E é isso, eu queria estar trazendo isso pra vocês. Como eu já falei aqui, eu prefiro Dragon Ball GT. Super Saiyajin 4 é minha transformação predileta. Mas, análise técnica aqui, Dragon Ball Super é melhor do que o GT. E é isso, galera. Isso que eu queria estar trazendo aqui pra vocês. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado mesmo. E sayonara, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.